aí, você tá parado aí? Pois é, tem uma galera que também tá, só que assim, no trânsito um pouquinho mais chato, né, gente? E exatamente hoje a gente vai falar sobre mobilidade urbana. Você tá preparado, assim, pra esse teminha? Porque tem bastante coisa que a gente vai ver nesse vídeo. A gente vai ver sobre o que é mobilidade urbana, vamos falar sobre o direito de ir e vir, transporte individual, transporte coletivo e no fim ainda vamos dar uma pincelada sobre o uso de bicicletas para mobilidade urbana, beleza? Eu sou a Maiane do Quack, se você quer um material com referências, com tudo que eu tô falando aqui bem bonitinho, bem escritinho, certinho, confere lá no site, vou deixar o link na descrição, mas assim, depois que você ver esse vídeo, né, gente? Então assim, pra gente começar, o que é mobilidade urbana? Basicamente, mobilidade urbana diz respeito a se mover dentro da cidade. É a pessoa ir de um lugar a outro dentro de uma cidade e assim, o meio que ela vai fazer isso é o que a gente vai discutir aqui um pouquinho. Porque o que acontece é que a partir da década de 50 houve um aumento do êxodo rural. Ou seja, as pessoas começaram a vir muito para as cidades. E com isso, né, aumentaram os problemas da cidade. E um desses problemas que aumentou foi justamente a questão da mobilidade. Por exemplo, mais trânsito, rua estragada, problema no transporte público e tantas outras coisas que nós, infelizmente, estamos acostumados. E pra gente falar com um pouquinho mais de propriedade sobre esse tema, né, afinal, não é só mobilidade urbana, é sobre direito de ir e vir. A gente vai citar, sim, a nossa amadíssima Constituição Federal, que garante, segundo a nossa Constituição, entre os direitos fundamentais no artigo 5º, um deles diz o seguinte: é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo entrar qualquer pessoa nos termos da lei nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Ou seja, sim, as pessoas têm o direito tanto de entrar no Brasil, permanecer, se locomover dentro do Brasil e sair. Importante ressaltar nesse ponto que ela deixa bem claro, em tempos de paz. Isso é bacana porque a gente vai fazer um paralelo bem direto com aquela guerrazinha que está tendo entre a Rússia e a Ucrânia, que apesar de muito triste, ela nos ajuda a ilustrar um pouquinho essa questão. Como lá na Ucrânia eles não estão nos chamados tempos de paz, os homens foram proibidos de deixar o país. Por exemplo, os homens maiores de 18, enfim, para eles poderem lutar na guerra e coisas assim. No Brasil, imagina que tivesse uma guerra aqui, pode ser que esse direito também fosse podado para os nossos homens. Então esse direito é importante ressaltar que ele existe e funciona em tempos de paz. Isso já está definido na nossa Constituição. Mas beleza, a gente tem o direito de ir e vir e tal, mas como é que a gente vai fazer isso? E é para começar a falar sobre isso que a gente vai começar com o transporte individual. Normalmente, o transporte individual são o quê? São os carros, por exemplo. Existem outros meios como bicicleta, patinete e outras coisas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre eles mais pro final. Mas o transporte individual normalmente é aquele transporte que envolve uma pessoa. Embora os carros normalmente, às vezes, até levem mais pessoas, família, amigos e tudo mais. Mas normalmente a gente entende como esse meio aí que uma pessoa é a grande responsável por ele, digamos assim. E claro que em tempos de agilidade, a gente quer fazer tudo correndo, a gente quer poder fazer tudo o que a gente quer. A gente não quer, por exemplo, ficar esperando o ônibus. Daí você vê um ônibus passar, não é o teu. Você vê um ônibus passar, outro não é o teu. É muito chato ficar esperando o ônibus, vamos ser honestos. A minha vida, gente, eu só vejo os ônibus que eu preciso quando eu não preciso deles. Porque se eu precisar do ônibus, o danadinho não passa. Passa o ônibus de todo mundo e o meu não passa. Mas assim, voltando aqui pro transporte individual, trazendo as vantagens dele, essa é justamente uma delas, que você pode sair com o teu carro na hora que você quiser. Além disso, claro, você pode ir sentado, ouvindo sua música, tal, num banco mais acolchoado, bonitinho, você não necessariamente depende de outras pessoas. Então, todas essas são algumas das vantagens desse transporte. Porém, claro que ele também traz várias desvantagens. Primeiro, combustível tá caro, né? Vocês viram o preço da gasolina? Tá triste pra caramba, gente. Não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas se você tá vendo em 2022, você deve estar chorando comigo com o preço da gasolina. Além disso, claro, tem a desvantagem que se ele usa gasolina, ele queima combustível fóssil. Se ele queima combustível fóssil, ele ajuda a causar mais efeito estufa. Então é uma treta danada. Além disso, tem outros problemas, como por exemplo o trânsito. Nas grandes cidades, no horário de pico, fica aquele trânsito travado, parado, todo mundo se xingando e tudo aquele outro rolê que infelizmente a gente já está acostumado. Outro problema também é a questão que as cidades elas não cresceram preparadas para esse crescimento. A grande maioria das cidades ela não foi planejada para receber todo mundo que veio lá do êxodo rural, que saiu da fazenda e veio para a cidade, tudo bonitinho. Nossas cidades, a grande maioria delas, infelizmente não foi pensada e planejada para receber e conseguir transportar essas pessoas de formas decentes, digamos assim, né? Então, com isso, tem muito trânsito, tem um monte de rua com problema de asfalto, sinalização tudo errado,
São vários problemas que acabam surgindo a partir desse não planejamento. Uma alternativa para resolver alguns desses problemas do transporte individual seria, claro, o transporte coletivo, como ônibus, metrôs e similares e tantos outros. Normalmente esse tipo de transporte é de responsabilidade dos municípios, ou seja, sua cidadezinha normalmente deve ser responsável por cuidar do seu ônibusinho, do seu metrozinho e assim por diante. Vantagens: normalmente ele é mais barato do que você ir de carro. Além disso, ele acaba poluindo menos, não porque não usa o combustível, mas porque, né, vai todo mundo lá socado na caixa de sardinha. Então acaba poluindo menos porque não é cada um daquelas pessoinhas andando com o seu carrinho. Ajuda a diminuir o trânsito, já que vai um monte de gente socada na lata de sardinha. Porém, claro, né, tem várias desvantagens, entre elas que normalmente é uma lata de sardinha e a gente é a sardinha, o que é um problema bem sério, né? Pra mim, que sou vegetariana, é muito mais triste ser uma sardinha na lata de sardinha. Enfim, esse é um dos problemas, que os ônibus normalmente eles não têm estrutura para suportar toda a população também. Então, normalmente vai um ônibus lotado. Apesar de ele ser normalmente mais barato que o carro, se a gente for ver comparativamente pela quantidade de pessoas que vai dentro do ônibus e a quantidade de pessoas que vai dentro de um carro, o ônibus em geral, na grande maioria dos municípios, é muito caro mesmo, assim, sabe? Tipo, é total falta de planejamento dos municípios, das empresas que controlam o transporte e assim por diante. Outra desvantagem é claro que você normalmente tem que ficar lá esperando o teu ônibus, e daí você olha o ônibus dos outros e não quer o teu, e daí você fica esperando. Tem questão de segurança, de muitas vezes à noite você tá lá num ponto de ônibus esperando no escuro. Todo mundo sabe que infelizmente não é seguro. E tem uma outra questão que nem sempre isso daí é uma alternativa. Para grande parte dos brasileiros, o ônibus não é uma alternativa, é uma necessidade. Ou seja, as pessoas pegam um ônibus porque elas não têm outra forma de ir para o seu trabalho. Então, todas essas são algumas das desvantagens do transporte coletivo. E uma forma de tentar sanar, assim, uma outra alternativa, que também é um transporte individual, como a gente comentou, seriam, por exemplo, as bicicletas e patinetes elétricos, que estão ganhando cada vez mais força nas cidades. As bicicletas, por exemplo, elas ganharam uma grande tração, porque a gente viu que o carro tá caro, o ônibus também tá caro, então a bicicleta é um meio um pouquinho mais econômico. Além disso, ela tem uma vantagem bem interessante, que é o estímulo ao exercício físico. Afinal, as pessoas vão poder praticar mais exercício, elas vão poder, por exemplo, estar fazendo esse exercício enquanto estão indo para o trabalho, ou seja, é um tempo que você ganha, não é tipo ter que parar depois para fazer o exercício. Então seria uma forma de já unir esses dois mundos. Outra vantagem, claro, é que normalmente ela é relativamente rápida, ela não polui. Claro que ela não é tão rápida quanto um carro, porém ela também às vezes não é tão demorada quanto um ônibus ou quanto ir a pé, né? Que daí seria bem mais demorado. Claro que também ela tem as suas desvantagens. Como assim? Quais seriam algumas das desvantagens da bicicleta? Uma delas, e bem importante ser citada, que eu quase não vejo ser citada, é a questão de que, por exemplo, normalmente os ciclistas não são treinados. Ou seja, os ciclistas, eles, muitos não sabem como lidar com o trânsito. Ou seja, ele não vai saber como sinalizar na hora que ele vai virar, ele não sabe se ele anda na calçada ou se ele anda na rua. Então há uma falta de preparo, uma falta de treinamento por parte das prefeituras, por exemplo, para educar os ciclistas. Uma outra desvantagem é que normalmente os ciclistas acabam tendo que andar junto com os carros, não tem muita estrutura para eles poderem andar tranquilamente nas cidades, e claro, isso torna esse transporte não muito seguro. Tem uma outra questão que pode cansar. Se você começar a andar, a pedalar e estiver aqui num lugar muito longe, talvez a bicicleta não seja o melhor meio. Além de que, se for muito longe, pode ser que você vai trabalhar depois, você vai chegar tudo suado. Então tem esses tipos de problemas. E claro, é bom rezar para não chover, porque se chover você vai chegar todo molhadinho, beleza? Então por hoje foi isso. Se você quer mais materiais sobre esse tema, quer repertório cultural, citações, bastante coisas bem legais, citações assim, ó, verificadas, uma a uma, com autoria, tudo bonitinho, coisa que, ó, quase nenhum site tem igual ao nosso, viu? O nosso site tem as citações e os temas, tudo com fonte, tudo com referência, tudo bem bonitinho pra gente garantir que a gente tá trazendo, acima de tudo, conteúdo de qualidade pra vocês, beleza? Acompanha lá no nosso site se você quiser esse material, vou deixar na descrição. E não esquece de se inscrever nas nossas redes sociais. Por favor, segue lá no nosso Instagram, que tem sempre muito conteúdo, muita coisa bem legal.